Estamos de volta com o programa Planeta SPM. Você que está conectado com a gente aí através do Facebook, participe com a gente, viu? Bom, a gente está conversando hoje com o jornalista Thiago Fagnani, ele que é jornalista esportivo e tem uma carreira, uma trajetória muito legal. A gente já apresentou ele aqui. Nós vamos continuar o nosso bate-papo então com ele, falando sobre esporte. E Thiago, o trabalho dentro de uma emissora de TV na área de esporte requer muito trabalho em equipe, obviamente, né? Como é que é feita a distribuição das funções dos jornalistas ali e como é que era o seu trabalho, por exemplo? Olha, hoje em dia o jornalista faz um pouco de tudo, tá? Então um jornalista que, falando de televisão, que vai chegar numa televisão, não, a produção vai me entregar a pauta pronta, aí eu só vou fazer a minha parte, chego na TV, gravo o meu off e acabou, não é bem isso. Pelo menos a grande maioria das emissoras. Você acaba fazendo um pouco de tudo, sim. Eu gosto de falar isso, porque essa coisa, o cara é repórter, né? Nossa, a moça é repórter. Cara, você é repórter, mas sem o cinegrafista você não é ninguém. Sem o assistente de externa, sem o editor e por aí vai, você não é ninguém. Você é mais um no time. Então, e por exemplo, no esporte interativo eu era repórter, evidentemente, mas eu também editava, por exemplo. E essa é uma tendência muito grande no nosso meio. Então, assim, não é que eu era editor, não é que eu editava VTs, eu fechava... Não, tinha os editores lá para isso. Mas, por exemplo, para fechar um boletim, eu mesmo fazia aquele corte seco, né? Sonora, tal, cabeça, enfim. VT, às vezes eu fazia só um esqueleto ali, coisa rápida. Tá na externa, você ajuda a carregar o tripé, entendeu? Quem quer ser repórter, pelo amor de Deus, sempre ajude a sua equipe a carregar as coisas. Por favor, é o mínimo que você pode fazer. Então, assim, você tem as suas questões determinadas, que você tem que fazer perguntas, buscar informações, correr atrás de fontes, enfim. Mas é bom fazer um pouquinho de tudo. Tá. É bom porque você aprende muito. E depois que eu saí do esporte interativo, eu me dei conta disso. Eu falei, eu peguei uma bagagem, boa, né? Eu posso ter um diferencial com relação a outros profissionais da minha geração, enfim, por conta desses outros trabalhos que eu fiz, não apenas o de repórter. E o trabalho em equipe é fundamental, né? Você mencionou canal Esporte Interativo. E a gente recebeu com muita tristeza a notícia de quando... né, foi fechado o canal e eram três canais ao todo, aberto e fechado. Que impactos você acha que isso teve para o jornalismo esportivo? Então, não diria tanto de TV aberta, mas para os canais de TV por assinatura. Bom, primeiro que é assustador, né? Da noite pro dia, um canal que estava, sabe, num super crescimento, Champions League, Campeonato Brasileiro, é assustador, mas assim também, a gente sabe como é que é o mercado. O esporte interativo fechou por conta de outra fusão com outra empresa americana, enfim. Infelizmente o mercado é assim. Então, claro que num primeiro momento isso assusta, mas a gente precisa tentar tratar isso com uma certa normalidade, apesar de não ser. Então, foram dias bem difíceis, se eu não me engano, mais de 200 pessoas foram demitidas, sabe? Eu vi aquela galera chorando, sabe? Foi bem assim. Mas, agora, o impacto que isso pode trazer no mercado... Bom, o primeiro impacto, mais de 200 pessoas no mercado de trabalho procurando emprego, né? Alguns já conseguiram, outros ainda... estão nessa correria. O canal era uma referência também, né, Thiago? Estava se tornando uma referência. Isso mais... A gente vê pelas redes sociais, né? Eu até falei no início a questão das redes sociais e tal. Sim. O esporte interativo terminaram ali com, enfim, 3 canais de televisão, mas as redes sociais do esporte interativo continuaram. Agora você puxou um gancho muito importante, já que você falou sobre redes sociais. Logo na sequência eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas eu chamei, Thiago, a participação de quem está em casa para participar com a gente enviando uma pergunta. E foi isso que aconteceu. Eu quero agradecer a participação de todos. Muitas perguntas vieram, a gente não pode selecionar todas, porque não dá tempo, mas nós recebemos uma pergunta aqui, da Caroline Panachão, e ela pergunta assim, Thiago, para você, qual foi a maior dificuldade que fez você crescer como jornalista esportivo?
Ah, meu Deus, foram tantas coisas. Uma só. Seu principal desafio, falou assim, não, isso aqui me fez crescer realmente como jornalista esportivo. Nossa, que baita pergunta, hein? Que baita, porque são tantas coisas no dia a dia. Uma adversidade aqui, outra ali, mas acho que eu não vou conseguir dar um exemplo, mas acho que consigo falar algo de uma maneira geral. Quando você está em entrevistas coletivas, né? Quando você está bem no início, assim, você fica com medo de fazer pergunta, né? E eu percebo, hoje em dia ainda, você vai numa coletiva, tem um jornalista ali que está começando, você vê que a pessoa fica tensa, né? Segura, né? Então, você percebe que você está crescendo quando de repente vai começar a coletiva, você está olhando para o seu caderno, você já levanta a mão, eu abro, dá isso aqui. Você já pede o microfone, entendeu? Aí você manda a pergunta e quando você para, você fala, poxa vida, tipo, sei lá, há alguns anos eu morria de medo de pegar esse microfone, hoje eu já peguei, já estou abrindo uma coletiva, sabe? Olha que legal. Então, é um exemplo bem besta esse que eu dei. Mas tem tantas coisas, tomar uma bronca, sabe essa coisa quando você faz uma pergunta para alguém e esse alguém não gostou da pergunta? Sim. Já me aconteceu com o presidente de São Paulo uma vez, eu fiz uma pergunta para ele, ele não gostou do jeito que eu fiz a pergunta e todo mundo ao vivo, todas as televisões, todas as rádios e o Leco, mas como assim? Você quer? Eu perguntei, era uma confusão lá com o Cueva. E aí o Cueva se reapresentou 4 dias depois do dia que ele tinha que se representar. E aí o Cueva chegou no estádio junto com o presidente, foi todo mundo no Leco. E eu que fiz a primeira pergunta. Falei, presidente, você podia explicar pra gente, dar uma explicação do que aconteceu? E aí do termo explicação ele não gostou, né? Não gostou. Mas essas coisas acontecem. E isso me fez pensar, porque assim, ele me deu essa bronca, mas no final ele respondeu a pergunta. E eu virei as coisas e falei, grande coisa aqui. Eu sei que eu não fui desrespeitoso, que eu não falei nenhuma bobagem. E no final das contas eu até gostei. Eu falei, tomei uma bronca em rede nacional do presidente de São Paulo. Fez gostei parte dessa. do seu crescimento, né? Lógico que faz, cara. Legal. Você falou uma coisa, um ponto muito importante, que é dentro do jornalismo, desse momento que a gente vive agora, que é a junção mesmo do jornalismo, da TV, com essas novas mídias, que são as redes sociais, né? Quais são as grandes vantagens que você vê, assim, mudou o jeito de fazer jornalismo esportivo, por exemplo, com a vinda das redes sociais? Mudou. E para você, como é que mudou isso na sua rotina? Olha, na minha rotina, eu falei aqui, né? Eu sou meio devagar, era meio devagar com redes sociais. O Esporte Interativo me abriu uma janela muito bacana para eu começar a entrar um pouco mais nisso. Quando eu saí da TV, eu parei e pensei, eu falei, poxa, eu preciso, né? Então agora eu estou começando a usar mais o Instagram, não só para jornalismo esportivo, mas o Twitter eu fico mais no jornalismo esportivo mesmo. Estou começando a comentar um pouco mais, falar um pouco mais, interagir um pouco mais. Então as redes sociais mudaram e muito a maneira de fazer jornalismo, não só esportivo, tá? Então, por exemplo, você pode comentar um jogo em tempo real da sua casa. Ontem mesmo eu fiz isso. São Paulo e Flamengo, o Sidão fez uma defesa, fiz um comentáriozinho mesmo, pô, essa defesa do Sidão e tal. Então, essa é uma outra oportunidade que as redes sociais podem trazer. Você pode aparecer sem estar necessariamente numa rádio, numa emissora ou trabalhar num site. Então, as redes sociais mudaram muito o jeito. Hoje as pautas são baseadas em redes sociais. Tiradas dali muitas tal vezes, jogador escreveu tal coisa no Twitter, pronto. Entendeu? É a sua pauta do dia, você vai atrás, você pergunta isso na coletiva, você conversa com o assessor, entendeu? Pô, o que foi isso que o cara escreveu, não sei o quê. Então, rede social é pauta, o que as pessoas falam nas redes sociais, isso é pauta. Nossa, Thiago, muito legal a sua participação, a sua trajetória no jornalismo esportivo e tudo isso que você pôde compartilhar com a gente hoje. Pena que o programa é tão curto e não dá tempo de conversar. Passou muito rápido. Muito rápido. Não deu tempo de conversar muitos assuntos que eu gostaria de tirar de dúvidas com você e apresentar para quem está em casa. Mas eu quero, desde já, agradecer a você ter aceito o nosso convite e a sua participação aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço. Eu acho
eu acho muito importante e acho isso é uma honra, sabe? Poder voltar a ambientes universitários, poder falar um pouco. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa, ajudado de alguma forma, enfim, Certamente porque eu tô acostumado a estar aí onde você Exato. tá, a fazer as perguntas. Então, é estranho para mim ainda responder questionamentos dessa maneira, né? Eu espero ter ajudado de alguma forma e eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui. E me sigam nas redes sociais, já que a gente falou de redes sociais, @Thiago Fagnani em todas as redes sociais. A gente vai ajudar a compartilhar. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigada mesmo. Agradecemos você também que participou com a gente através do nosso Facebook e quero aqui agradecer e termina mais uma edição então do Planeta SPM, agradecendo a todos vocês pela audiência e é claro, temos um encontro no próximo programa. Até lá.